Boa noite a todos. Queria agradecer a presença, né, mais uma vez, né, na quarta no IAB, né, o evento semanal, né, aqui do Instituto. Desde 2012, né, a gente tem realizado, né, esse evento e a gente percebe já que, apesar do frio, da concorrência do futebol hoje, né, todos temos interesses diretos ou indiretos, no nosso caso, né, Jaque? Mas a gente tem conseguido manter, né, uma programação contínua e uma programação que a gente percebe que tem uma receptividade muito boa dos arquitetos e da comunidade em geral, dependendo do tema, né? O tema de hoje, né, é o nosso ciclo Projeto e Obra, né, que a gente tem, né, já teve patrocínio da Caixa, tem patrocínio do CAL, né, o apoio, né, dos outros apoiadores, né, aqui do IAB. E é um projeto que a gente criou faz já alguns anos, 2 ou 3 anos, que tem um objetivo muito claro, que é de buscar identificar a arquitetura de qualidade e de divulgar essa arquitetura de qualidade produzida aqui no Rio Grande do Sul. Né, eu me lembro de uma reunião que provocou esse projeto, onde um senhor, né, um administrador, né, um gestor municipal comentou que não tinha bons arquitetos, não tinha arquitetura de qualidade aqui no estado, por isso tinha que ser importado, trazido de outros lugares. E isso nos deixou bastante motivados, né, para construir esse projeto. A gente já fez, acredito que foram mais de 20 apresentações já desse ciclo Projeto e Obra. Em cada apresentação são 3 projetos, então a gente já tem, né, uma quantidade grande de projetos e obras construídos aqui no Rio Grande do Sul por nós, e que muitos de nós não conheciam e não conhecemos, né? Ou seja, a gente tem acesso ao que está sendo produzido em outros países pelos grandes arquitetos, ou seja, através de blogs e sites, e muitas vezes a gente não conhece o trabalho que os nossos colegas estão fazendo, né, que estão fazendo na cidade onde a gente mora, no lugar onde a gente atua. Então esse projeto ele tem esse objetivo principal, que é de identificar e de procurar divulgar e registrar essa arquitetura de qualidade que é produzida aqui. Nesse ano, quem está coordenando o projeto é a Heloíse Mudo, que estava aqui do meu lado agora, né, mas que vocês, né, entrou em contato, está organizando todo esse projeto nesse ano. A gente já realizou, né, 2 ou 3, nesse ano a gente definiu que é na última quarta-feira do mês, então fica, né, na quarta semana o ciclo Projeto e Obra. A gente já realizou de casas unifamiliares, a gente realizou um outro que foi de edifícios residenciais, um outro que foi corporativos, né, um outro que foi de strip centers, ou seja, pequenos centros comerciais urbanos, também foi bacana. E hoje, né, um tema dedicado ao patrimônio, 3 projetos na área do patrimônio, né, por isso, né, por esse motivo, né, a nossa convidada para fazer a mediação é a Miriam Sartori Rodrigues, que é, né, a diretora, como é que chama a diretora? Superintendente? Diretora do IFAI, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, que trabalha diariamente com esse tema do patrimônio e que com certeza, né, vai poder mediar e apartar as brigas. Aí, né? Não é comum, né? Não é comum. Né, mas a ideia é que ela possa promover e provocar, né, esse debate, que acho que é um debate muito importante. Dizer também da programação do IAB, né, para as próximas semanas. A gente vai ter na semana que vem, que é dia 4 de maio, 3 ou 4 de maio, um evento sobre a profissão do arquiteto, ou seja, em função do Dia do Trabalhador, como é que é o trabalho do arquiteto. Então, já estão convidados e confirmados o CAL, a ASBEA e os sindicatos dos arquitetos. Né, a gente vai fazer a mediação, né, dessa conversa. Nos parece que é um tema muito importante também, né, discutir a qualificação, né, do nosso trabalho, da nossa atuação. Na outra semana, se não me engano, vai ter abertura das exposições. Né, a gente faz 4 exposições de arte aqui no Solar. Né, então, na outra, né, daqui a 2 semanas, vai ter a abertura da exposição. Depois a gente tem o ciclo Viagem de Arquiteto, está programado uma que é muito legal, que é a volta ao mundo dos estudantes da UDELAR lá de Montevidéu. Né, então vocês sabem que o pessoal, quando entra na faculdade lá, começa a fazer uma poupança, uma vaquinha, eles chamam de rifa, né?
E no fim do curso, logo de recém-formados, eles fazem uma volta ao mundo, ficam meses viajando, né, toda a turma. Então é algo que nos causa muita inveja, que é muito legal, né? Uma inveja boa, assim, né? Às vezes mais, né? Tem uns que se perdem também e não voltam nunca mais, né? Mas então, assim, tem uma menina, colega nossa aqui de Porto Alegre, que fez essa viagem, fez uma parte dessa viagem junto com a turma dos uruguaios, e ela vai trazer para nos mostrar aqui a viagem de arquiteto Volta ao Mundo. Eu não sei, vai durar uns 3 dias, né, para ela contar tudo isso. Mas eu não sei, é no comecinho de junho, eu acho. Tem as datas aí, vocês acompanham, tá divulgado no site também as datas e pelo informativo. Essa é a ideia, já estamos providenciando, né? Depois tem alguns outros, deixa eu me lembrar o que mais que a gente tem. A gente vai ter um evento sobre fotografia na arquitetura, né? Então até um dos convidados não sabe ainda, né, mas está sentado ali, ó. Então será, né, convocado a participar, né, dessa atividade, que é a fotografia na arquitetura. A gente vai fazer, não sabe bem o formato ainda, mas é uma discussão sobre esse tema, né, ou seja, tem muito arquiteto fotógrafo e a arquitetura é muito importante, a fotografia é muito importante para a arquitetura, para divulgar a arquitetura. Então esse vai ser um tema também, entre outros, né, que a gente está preparando. A gente confirmou também as caravanas da arquitetura desse semestre, então a gente já está com confirmação. As caravanas são um projeto que a gente faz no interior do estado, em geral junto aos núcleos do IAB no interior. Então a gente já tem confirmado agora para o primeiro semestre Lajeado, Santa Rosa, Canela e Uruguaiana. Então a gente vai fazer entre agora e o comecinho de, né, metade de junho, né, vamos fazer esses 4 eventos, né, junto dos colegas, né, que atuam e trabalham nessas regiões. Então eu já falei demais aqui, queria primeiro agradecer, né, a mais uma doação aqui para a biblioteca do IAB, né, que a Miriam trouxe, o livro do Kurtz e orientações para a preservação do patrimônio. Então também quem quiser consultar depois vai estar disponível aqui. Ela trouxe 2, um para mim e um para o IAB. Né, então eu agradeço duplamente em meu nome e em nome do IAB. E Miriam, passo para ti fazer a apresentação. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite de estar aqui, né, na nossa casa discutindo um tema que para mim é muito importante, acho que para a grande maioria dos arquitetos, que é a questão da preservação do patrimônio, no sentido de dar um novo uso, né? Um uso que não seja só um uso museológico, né? Aquela coisa de casa de memória, mas também uma reutilização, uma reciclagem. Então, acho que nesse sentido, os projetos que vão ser aqui apresentados, eles têm um viés bastante interessante, né? São 3 projetos. Um é em Pelotas, o da VPR Arquitetura, né, que é o projeto Grande Hotel Pelotas, que transforma a edificação tombada e de notável destaque, né, importância histórica na cidade de Pelotas, em hotel-escola, que abrigará a Faculdade de Hotelaria da Universidade Federal de Pelotas. O outro projeto é da Tangram Arquitetura e Design, que apresentará o Centro Histórico Cultural Santa Casa, que realiza uma conversão do conjunto de moradias que integram o patrimônio imobiliário da Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre num centro histórico-cultural. E o terceiro projeto, então, é da Pulso Arquitetura, que traz um projeto residencial na Volta da Esquina, onde dá destaque a uma residência unifamiliar, com traços Art Deco, ainda preservados na Cidade Baixa, e transformando-a numa residencial multifamiliar. Então, realmente, todos eles muito interessantes. E eu quero convidar, então, a primeira, que é a VRP, a fazer a apresentação do projeto Arquitetura com o projeto Grande Hotel Pelotas. Boa noite a todos. Tem muitas caras amigas e conhecidos. É gostoso discutir esse tema do patrimônio, né? Também queria parabenizar o IAB pelo ciclo, que é a oportunidade também de a gente conhecer o trabalho dos colegas, trocar a experiência do que está acontecendo aí com os colegas, que às vezes a gente não vê tão seguido. A gente vai apresentar então esse projeto do Grande Hotel. Esse é o prédio, que fica lá na Praça Central em Pelotas. Aqui está a localização dele. E essa praça central, que é a praça principal de Pelotas, ela contém vários prédios representativos da cidade, como o Teatro 7 de Abril, a Prefeitura e a Biblioteca. É bem próximo ao Mercado Central, né? Um conjunto de casas, o Teatro Guarani. E ao longo dos últimos anos, o município
Enfim, outros programas governamentais têm feito um esforço de recuperar esses bens. E o mercado central já foi revitalizado, né, assim como esse conjunto de casas, né, a Casa 2. E, recentemente, o Grande Hotel e o Teatro 7 de Abril, meio que paralelamente, os projetos foram sendo desenvolvidos. Por um programa do PAC Cidades Históricas, né? O Grande Hotel é um prédio tombado pelo município, mas ele está inserido numa área do programa Monumenta, e então acabou entrando nesse contexto. Então, só para a gente situar um pouco a história do hotel, né? Em 1922 foi criada uma companhia para... Enfim, a cidade entendia que era o momento de ter um hotel, enfim, pela sua representatividade. Foi criada, então, essa companhia incorporadora por um grupo de investidores. Foi feito um concurso, né, que ganhou o Teófilo Borges de Barros, que é o mesmo autor aqui da Secretaria da Fazenda Estadual aqui de Porto Alegre, da biblioteca. Muito obrigado. Mas quando o hotel inaugurou em 28, ele já estava sob a tutela da prefeitura. Nesse meio tempo, os investidores caíram fora, a prefeitura comprou, assumiu. E depois a prefeitura revendeu para um particular, ali o seu Pedro Zabaleta. Em 86 ele foi tombado, em 2001 a prefeitura recomprou o hotel. Foi uma confusão isso. Vai e volta de propriedade. Em 2004 teve uma reforma do hotel pelo programa Monumento, uma reforma de fachada e de cobertura. Em 2007 a prefeitura tentou realizar algumas obras para fazer uma adequação, para instalar uma espécie de também hotel-escola, só que vinculado ao SENAC, e a coisa não deu certo, faltou dinheiro, enfim, parou na metade. E em 2011 foi doado para a Universidade de Pelotas, né? Então, para a universidade, então, de posse do hotel, destinou para a faculdade de hotelaria e para implantar um hotel-escola para essa faculdade, enfim, acontecer tudo junto, né? E é aí que, enfim, a gente acabou entrando na parte do projeto. Aqui a gente trouxe algumas fotos, algumas imagens de como está hoje o prédio do Grande Hotel. Como ele passou por essas reformas em 2007, muita coisa ficou pelo caminho, porque não se concluiu essa reforma. Então tem muita coisa que nem ali no subsolo, tem muita fiação aparente, infiltração. No térreo aqui, muita coisa foi furada inadequadamente, então tem toda a tubulação passando, não respeitou nada nada ou pouco da edificação. E no centro, no átrio principal do Grande Hotel, teve até uma grande repercussão isso, porque na época essa claraboia que está aqui em cima, até 2007, ela era aqui embaixo. Então ela só cobria essa passarela aqui do segundo pavimento. E hoje atualmente, o curso de hotelaria da UFPEL ocupa o térreo dessa edificação, que é essa imagem aqui, e aqui o que dá para ver, que é onde mais está preservado o Grande Hotel. Aqui a gente pode ver, de novo, essa questão da passarela que tinha aqui embaixo, onde a claraboia era fixada, e eles levantaram, subiram essa claraboia e criaram essas outras passarelas para o uso que ia ter a edificação. Criaram essas passarelas metálicas, que atualmente elas a gente não conseguiu manter elas no projeto dessa forma, então a gente alterou isso também um pouquinho. E outra questão, o telhado também foi modificado em 2007 e foi reformado, trocaram a estrutura de madeira e foi mal executado. Então tem muita coisa que está com emendas onde não deveria ter, o madeiramento está todo errado, digamos. E então isso também foi objeto do nosso projeto. E essa imagem aqui à esquerda é a única área do Grande Hotel nos dormitórios, além do térreo, que é no segundo pavimento essa imagem,
foi mantido, preservado o original. Então a gente tem o piso original, aquela cuba original, a janela, a esquadria, foi preservado original. Então isso a gente está mantendo também no nosso projeto. Aqui no térreo, nessa imagem da esquerda, é a escada que dá acesso a todos os pavimentos. Ela é uma escada metálica, toda ornamentada, de ferro, desculpa, com mármore. Então ela está bem preservada e até ela está meio fechada, ninguém tem acesso nessa escada porque só se ocupa o pavimento térreo. Na imagem do lado é uma imagem do segundo pavimento de um dos dormitórios, onde até já teve uma alteração de... Dá para ver aqui um drywall, né? Que é o novo projeto de 2007, já estava sendo implementado ali, mas parou pela metade, tiraram o piso original, e aí ficou só os barrotes ali, uma obra bem largada, assim, foi meio que abandonado. Então a gente fez um levantamento de todo o prédio, de todas as patologias do local. Essa imagem é uma imagem da fachada, e tem toda as posições das patologias. A fachada, como foi restaurada pelo programa Monumento, ela não está tão deteriorada quanto as partes internas. Então, mas ainda, mesmo assim, tem tipo, descolamento de tinta, tem degradação por animais, tem bastante ninho de pombas nos balcões aqui, então isso vai deteriorando a edificação. A cúpula aqui, né? Que está aqui, que não foram utilizadas uma coisa simples, mas não foi utilizado o prego adequado, então enferrujou. As gateiras aqui embaixo estão com oxidação aqui também, no portão de ferro. Então são pequenas coisas na fachada que também a gente teve que tudo especificar e levantar no projeto. Aqui tem uma imagem do telhado, como foi meio que... Foram emendando coisas para segurar o telhado. E, então, o prédio, a edificação, tem muita infiltração devido a esse telhado. Além dos balcões ali onde tem os ninhos das pombas, vai encharcando os ninhos e vai entrando água para dentro da edificação. Então, tem bastante infiltração. Outra coisa, a oxidação. Os furos nas lajes aqui que fizeram de forma inadequada, então tem canalização passando em tudo. E o descolamento de material, enfim. Aqui eles têm mais algumas coisas, as infiltrações, as presenças dos animais, tem morcego também vivendo lá dentro. As armaduras, queda de revestimento, eflorescências. E as esquadrias também, tem bastante coisa que está quebrada e como foi removido na reforma de 2007, tem bastante coisa que está jogada lá dentro que só tiraram do prédio e botaram num quartinho, digamos. Bom, entrando no programa de necessidades, então, para a universidade, já separado, estratificando por pavimento, então o subsolo foi destinado para cozinhas, áreas administrativas, enfim, áreas de apoio, né, o térreo para restaurante, cafeteria, recepção, enfim, essa área mais social digamos, do hotel. O segundo e terceiro pavimento destinados para as unidades habitacionais, sendo que no segundo tem esse setor original que vai ser transformado num memorial, né, da edificação. O quarto é a parte acadêmica, propriamente dita, e o terraço, enfim, para a infraestrutura. Explicando um pouquinho o projeto, a intenção nossa foi muito mais recuperar as qualidades dele do que propor algo novo e querer aparecer como arquiteto em cima dele. Nosso entendimento foi muito mais de tentar recuperar e fazer ele aparecer de volta, as qualidades dele, do que ficar inventando coisa, né? E adaptar o uso atual à estrutura dele. Esse pavimento é o subsolo, né? Ele tem um acesso lateral, aqui por esse canto, e tinha uma questão muito delicada de projeto que ele está a 1,40 m inferior ao nível da rua. Então essas questões de implantação de cozinha, de câmaras frias, de transformadores, enfim, sempre foi muito tecnicamente difícil adaptar por questões de altura e de desnível, de ventilação de gás, enfim.
Mas então o acesso ficou por meio de uma rampa, que na verdade não existia, que era uma confusão de puxadinho. Uma escada pressurizada para atendimento à legislação dos bombeiros, né, um elevador de serviço. Né, aqui se desenvolve a cozinha. E aqui era uma grande área aberta só com pilares. Né, a gente teve que colocar aqui reservatórios, enfim, banheiros para atender a demanda da edificação. Né, que o lote é praticamente todo ocupado, então também era uma condição difícil de ocupar o espaço com infraestrutura, né, inclusive com reservatórios. Também a gente não podia enterrar, porque a gente não sabia muito bem o que tinha de fundação ali embaixo, nesse trecho. Então a gente teve acabando fazendo no próprio nível do pavimento, né, e a utilização de áreas administrativas. Né. Aqui onde já era uma caixa de elevador original, a gente conseguiu colocar um novo elevador. Né, não conseguimos colocar 2 pelas dimensões necessárias hoje, mas daí colocamos mais capacidade, maior velocidade, enfim, para conseguir atender. E aqui é uma extensão daquela escada que a Catiele mostrou na outra imagem de ferro, que a gente teve que fazer uma continuação dela até o pavimento também de subsolo para prover, enfim, necessidades de saída de emergência da edificação. No térreo, então, se manteve o acesso pela esquina principal, né, aqui com esse núcleo de circulação de escadas ali dos elevadores, a recepção do hotel com a cafeteria nas suas costas. Né, a cafeteria ainda tem um acesso independente pelo aquele pedaço aquele canto da edificação. Né, aqui se desenvolve o restaurante, né, que se comunica aqui com a cozinha por monta-carga. O lobby sanitário, sala de jogos, enfim, parte de informática, guarda-malas e a nova circulação vertical. Então, o segundo pavimento, né, nos pavimentos tipo a gente ocupou a esquina como uma sala de estar, né, nos andares. Né, redividiu, enfim, conforme a modulação das janelas aqui as habitações. E esse é o único trecho original. Que antes o hotel ele tinha um corredor central que vinha se dividindo, né, e os banheiros eles eram de uso comunitário, né, não eram internamente a unidade habitacional. Lá em cima a gente sempre conseguiu também colocar apartamentos acessíveis. E lá também teve um apartamento um pouquinho maior com uma sala de estar. Né? Então, os 2 tipos são mais ou menos configurados dessa forma, com essa circulação interna aqui voltada para o átrio central. Esse aqui é o terceiro pavimento, que é o único ponto que muda é que aqui, ao invés do memorial, seguem mais unidades. Né? Então, aqui, esse erguimento da Claraboia, que foi um tanto criticado até em Pelotas, a gente até achou um ganho assim, espacial para o lugar, porque propiciou esse espaço grande, essa circulação externa, que seria difícil adaptar o prédio para esse novo uso com uma circulação central aqui novamente. E o último pavimento, então, ficou destinado a essas atividades universitários, assim por dizer, a faculdade de hotelaria, né, com diretório acadêmico, enfim, sanitário, salas de aula, né, uma delas possui a possibilidade de união, enfim, tornar um espaço maior, laboratórios de direção, sala de informática, laboratório de gastronomia e sala dos professores e área de apoio. E a cobertura, enfim, foi mais para adaptar as questões de novos equipamentos de ar-condicionado, enfim, né? O telhado a gente teve que reprojetar todo ele, né? Substituir toda a estrutura de madeira por uma estrutura de aço, mantendo as telhas originais. Isso a gente teve que negociar lá com a Prefeitura de Pelotas e tal. E mantendo as inclinações, enfim, e só umas adaptações para conseguir fazer as saídas, as ventilações, exaustões, entradas de ar para a parte da cozinha, né, da faculdade. Aqui a gente pode ver um plot onde aparece bem esse átrio,
está a claraboia. Essa claraboia ela era aqui antes, então ela subiu e nos deu mais essas duas passarelas, onde a gente vai passar a infraestrutura toda por baixo dessa passarela. Criamos um peitoril novo, bem diferente da balaustrada que tinha aqui. E aqui também a gente pode ver a escada para atender as normas de PPCI. E pode passar aqui. E aqui o outro corte onde aparece a escada de ferro e o novo acesso que a gente fez ao subsolo. Aqui também dá para ver daí que esse terraço de infraestrutura é acessado por uma escada helicoidal. Aqui se desenvolve a escola, né, a faculdade de hotelaria, 2 andares do hotel escola. Aqui é o café. Esse apoio aqui, a recepção e o café, é onde vai ser acessível ao cadeirante entrar na edificação. Tem o acesso pelo subsolo, mas tem o acesso pelo térreo que se dá nesse ponto. E o subsolo. Aqui é uma fachada, que dá para ver que a gente mexeu muito pouco. A única alteração que dá para ver aqui é essa pequena marquise lateral para ajudar na proteção do usuário sair da edificação em segurança até a área, até a calçada, atendendo o PPCI, né? Que a maior dificuldade foi também, uma das dificuldades foi atender todas as questões do PPCI. Aqui a gente vê um 3D, uma possibilidade, porque o nosso projeto vai do uso e da faculdade usar esse espaço, não de desenho imobiliário, mas a gente fez uma sugestão de como poderia ser esse café. Então ali é uma parte do café de costas para a recepção, que a recepção é naquele ponto ali quem acessa o local. Aqui é uma opção do quarto, a gente preservou as lajes aparentes, as lajes e as vigas. A parte onde a gente colocou fogo é onde tem que passar a tubulação, então o quarto ficou, a gente tentou manter o mais original possível. E aqui só o setor original que a gente vai manter um pouquinho ampliado, que é onde a gente vai colocar o memorial, uma loja de souvenir. Aqui nesse ponto a gente vai colocar como era o quarto antigamente. Esse trechinho aqui é de ladrilho hidráulico, o restante é piso de madeira. E o sanitário também para mostrar como era o hotel. E aqui é só um detalhe que a gente fez projeto de sinalização interna também do hotel. Então tem todo umas placas menores possíveis, respeitando a edificação, valorizando internamente também a edificação. Bom, em resumo era isso, né, rapidamente, né, para ter ideia, só o projeto está em 8 milhões, eu acho que foi orçada a reforma, né, e esperamos que seja implantado em breve. Bom, obrigado pela presença, enfim, foi esse nosso trabalho. Uma qualidade de projeto, uma qualidade de intervenção urbana, assim, realmente bastante interessante e importante. E dizer assim, eu como diretora do IFAI, fico tão satisfeita de ver essa preocupação cada vez mais presente, né, no conjunto dos colegas, dos arquitetos, da cidade e das pessoas. Eu acho que nós estamos avançando nessa questão dessa conscientização da importância da preservação, né, Custódio, a gente que é bem antiguinho, Briane nessa área, então a gente vê assim nos últimos 20 anos, pelo menos, né, que houve realmente um avanço bem importante, né, e de principalmente a questão da compatibilização dos prédios antigos com a arquitetura contemporânea. Eu acho que realmente é muito importante, a gente fica bastante gratificado de ver que isso está acontecendo, né? Então, nós arquitetos temos um papel fundamental nisso. Nós é que fizemos as cidades feias ou bonitas, né? Então, a gente preservar aquilo que é bonito, e geralmente as edificações antigas elas têm uma qualidade estética superior, tanto, né, inclusive nos acabamentos e nos materiais, né, que dão uma diferença para a cidade. Então, acho que se a gente realmente quer preservar e quer ter qualidade de vida na nossa cidade, e ter cidades mais
voltadas ao bem-estar comum, eu acho que o patrimônio tem um papel de destaque fundamental nesse processo, né? Então, nós, arquitetos, realmente, né, temos um papel importantíssimo nesse conjunto todo, e o Gustavo e o Christian nos presenteiam, né, com intervenção de sensibilidade, né, porque é diferente tratar de trabalhos, né, de arquitetura na área monumental, como é o caso do Grande Hotel, como é o caso do Complexo Santa Casa. São pouquíssimas intervenções que a gente faz, porque são poucos também os monumentos que a gente tem na cidade. Agora, a cidade é composta de edificações, de casas, de vida, né? Nesse contexto, né, importantíssima essa intervenção urbana que foi feita de valorização, inclusive numa edificação de compatibilização, que não é estruturação, né? E o destaque foi dado à sensibilidade de tirar partido dela, inclusive complicando, né, vamos dizer assim, em termos de execução, inclusive de convencimento do próprio investidor, né? Então, realmente é muito importante a gente, né, ter essa qualidade de projeto, essa qualidade de edificação preservada na nossa cidade, né, principalmente aqui numa área que é bastante preservada, que é a do Sofia Veloso. Então, essa sensibilidade do arquiteto presente é fundamental. Outra questão que me chamou a atenção quando o Rodrigo fala da intervenção em prédios históricos, né, a humildade do arquiteto, né? Arquiteto, para trabalhar na área de preservação, ele tem que ter humildade, porque o mais importante não é a intervenção, ele querer aparecer, mas valorizar aquilo que já foi construído, né? Então, essa humildade é realmente fundamental, né? Então, o Rodrigo coloca muito bem isso. E também, naquele projeto, nos mostra assim, como uma intervenção mal feita, como um desrespeito ao patrimônio traz consequências danosas e irreversíveis, né? Mesmo um prédio tombado em nível municipal, né, como é o caso do Grande Hotel, sofreu uma agressão danosa, né, que deixou ele naquele estado lamentável. Eu conheci a edificação muito antes de sofrer qualquer tipo de intervenção, ainda quando só funcionava um restaurante, e é com muita tristeza que eu vi as fotos agora, né, do estado que ficou a partir de intervenções não feitas com a qualidade, com né, vamos dizer assim, o respeito a uma edificação tombada ainda, tombada, gente. Não é de estruturação nem inventariada. Então, é realmente uma falha muito grande dos órgãos de preservação municipal no sentido de permitir esse tipo de intervenção, né? E realmente preocupante. Por outro lado, né, o complexo da Santa Casa, que é aquilo que o custódio nos coloca, realmente, na nossa área, a gente tem muitas opiniões e muitos preconceitos, né, divergentes, e cada projeto é um projeto, cada situação é uma situação, e cada condição da edificação tem que ser respeitada. Não adianta querer preservar algo que já está alterado, que já está completamente... né, foram feitas intervenções muito sérias, descaracterizadoras. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também de não querer reconstruir algo que não tem mais sentido, que já se perdeu, entende? Então, para a gente fazer uma avaliação de projeto, tem que ter esse conhecimento e, principalmente, fazer um diagnóstico preciso da situação atual em nível de preservação e autenticidade. Então, as pessoas que não conhecem a intervenção que foi feita e as condições da edificação pré-existentes, elas têm que ter vamos dizer, essa preocupação de conhecer um pouquinho mais profundamente antes de fazer uma crítica, sabe? Então, é realmente muito importante isso, né? Então, eu coloco isso aqui para discussão, abrir as perguntas, né, as belas intervenções que foram feitas. Eu acho que as três têm uma qualidade ímpar, cada uma respeitando o local, a proporção e a situação, né, de intervenção em termos de conservação e também de uso, né? Uma questão importante que eu verifico sempre é com relação... Não adianta preservar algo de forma museológica, né? Ela tem que ter um uso atualizado. Então, a reutilização, a sustentabilidade tem que estar presente no projeto. É um dos componentes principais do projeto. Então, assim, preservar, mas sempre com aquele olhar da continuidade, da compatibilidade do uso, né? E de voltar a um uso respeitável, né? Como o caso dos três projetos aqui apresentados. Então, essa questão realmente é presente. A gente tem, nas nossas intervenções, sempre nos preocupado com a questão da reutilização e da sustentabilidade.
né? Não adianta nós queremos criar cenários e lugares museológicos na cidade, né? A cidade, ela quer uso constante, ela quer vida pulsante. E o patrimônio faz parte da vida pulsante. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, voltado para essa questão que, para mim, é estruturadora no projeto, a questão do uso. Bom, pessoal, as perguntas estão abertas. Eu não sou arquiteta nem historiadora, eu sou formada em letras, mas tenho atuado na área do patrimônio, e o que eu quero chamar a atenção é da coincidência dos dois últimos projetos, né? O da Santa Casa e esse da Sofia Veloso. A Célis me convidou para participar no final do projeto da Santa Casa, eu redigi os textos que estão lá no museu. Com isso, eu fui obrigada a estudar toda a história da Santa Casa e da relação da Santa Casa com a cidade, que é inacreditavelmente próxima. E a situação é exatamente a mesma das casinhas da Sofia Veloso com as casinhas da Independência. O Asilo Padre Cacique nasceu dentro da Santa Casa. E, na época, essa questão das doações era muito comum. E a construção de casas de aluguel para sustentar esse tipo de instituição também era uso corrente. Então, é exatamente a mesma situação das casinhas da Independência com essa da Sofia Veloso. E, na minha opinião, a história explica tudo, sabe? Se for procurar, é a explicação para as coisas do indivíduo e da sociedade. Era só essa a minha intervenção. Eu queria, obviamente, parabenizar, né, os 3 projetos, e queria fazer assim, uma pergunta mais específica para cada um, que é, no caso lá de Pelotas, do Grande Hotel, a gente tem experiência com o projeto de patrimônio e a dificuldade de compatibilizar a legislação de incêndio e legislação de acessibilidade, né, claramente conflitantes com a preservação do patrimônio. Então, como é que vocês enfrentaram isso, né? Ou seja, é difícil não descaracterizar de alguma maneira o edifício de patrimônio e atender essas legislações ao mesmo tempo. E, obviamente, que elas têm que ser atendidas. Então, como é que vocês enfrentaram isso? Eu vi que tem umas ginásticas ali interessantes, né, para conseguir vencer essa questão. Depois, na questão das casas ali, na casa da Sofia, né, eu vejo que é assim ou seja, essa costura entre o existente, como construir em cima do que já está construído, né? E tem um contraste muito grande entre o trabalho que vocês estão apresentando e os outros, que são, quem sabe, de uma arquitetura excepcional, que em geral é o que o patrimônio representa quando ele é preservado. Ou seja, preservamos os palácios, os grandes edifícios, né, os grandes hotéis, ou seja, a gente preserva o que tem uma excepcionalidade e muitas vezes não consegue preservar a característica mais de rotina, do dia a dia, do interior do bairro, a vida de uma outra época. Então, acho que é muito elogiável, né? A gente sabe de outros projetos de vocês nessa linha também, né? E com relação, claro, à Santa Casa, a gente percebe um processo, né? A dificuldade que é começar e terminar um projeto nessa escala, né? Com uma intervenção que ela é mais pesada do ponto de vista da alteração do existente, mas, por outro lado, consegue ter uma harmonia. Até né, quando tu mostrou a foto, assim, a gente não consegue ter uma boa foto, por quê? Porque o entorno é muito ruim, né? Ou seja, se preserva a escala do original, com uma arquitetura de qualidade, mas o entorno é ruim. E eu queria tentar amarrar fazendo a seguinte pergunta, que é, acho que a Célis tocou na questão da teimosia do arquiteto, né? A gente percebe que o arquiteto tem uma qualidade muito superior ao resultado do seu trabalho, na maioria das vezes. E isso me parece que é devido à falta de qualidade do cliente, né? Então, eu acho assim, nos 3 casos a gente pode analisar, né? Então, finalmente, quando a universidade tomou conta do edifício, parece que veio uma inteligência. Mas não, vamos preservar, vamos recuperar em vez de fazer gambiarra. Ou seja, o cliente tem que ser bom, tem que ter qualidade, senão a gente não consegue fazer o nosso trabalho.
né? Eu sei da dificuldade, não é nem dificuldade a parceria que vem sendo construída de vocês com os empreendedores, com os construtores e tal, para conseguir convencer, né, de fazer uma coisa diferente do que botar abaixo e fazer do zero, né, qualquer coisa. Né? E, então, assim, eu queria um pouco que vocês comentassem isso também, a importância de ter um bom cliente. Né? Então eu vejo assim, eu tenho certeza que hoje os médicos, os diretores, gestores da Santa Casa levam os visitantes lá e maravilhados com qualquer arquitetura de alta qualidade, que não é o que eles queriam deixar construir. Não sei se é isso, mas né, nós temos um caso, né, a gente tem um caso de um edifício que a gente fez, projetou, premiado, os arquitetos adoram, e a gente só brigou, foi 2 anos de briga, porque os caras queriam destruir o projeto, fazer qualquer coisa. Né? É aquilo assim, é basculante, fibrocimento e, né, piso de granitina mais barato, como é de porcelanato mais barato. Então, assim, hoje o diretor lá mostra para todo mundo como se ele tivesse, né, ou seja, na verdade ele fez o papel de o contrário, não é por ele que está daquele jeito, e pela nossa teimosia com um cliente que aceitava isso. Tem muitos que não aceitam, né? Então eu queria um pouco, falei demais já, mas queria que você comentasse um pouco isso, a importância do cliente também, né? Isso que tu colocou, Thiago, acho que é fundamental, assim, a cultura, né? A cultura tanto do arquiteto que propõe, quanto das pessoas que recebem esse trabalho, né? E acho que a cultura é uma coisa que a gente ela é forjada ao longo do tempo, né? E eu acho assim que quanto mais coisas como essas aqui, enfim, estiverem aos olhos das pessoas, mais essa cultura se dissemina em toda a sociedade, mais clientes, mais pessoas, teremos mais possibilidades de que essas pessoas também se aparcerem nessa ideia de fazer coisas desse tipo. Especificamente nesse caso, os empreendedores são 2, que é o engenheiro Vinícius Galeazzi e o engenheiro Paulo Leitner. É importante citá-los aqui porque a gente considera que são vamos dizer, diferenciados em relação ao, vamos dizer, o modus operandi, assim, de abordagem em relação aos terrenos. Evidentemente que nós tivemos um papel bastante intenso também, forte no convencimento e mostrar, já tinha ocorrido outro projeto, um antes pelo menos do que esse, e quando a coisa depois de feita e vista, ela ganha mais poder, e para um próximo isso já é mais fácil, assim vai. Mas eu considero importante citá-los porque realmente são pessoas com essa cultura que eu falei. São engenheiros visionários dele aqui. Um deles é artista, inclusive Vinícius, pinta, quadro, sempre engenheiro de patrimônio. Exato. Então eu acho que, claro que isso é uma coisa muito importante, realmente muito importante. Só mais um detalhezinho, o nome desse residencial, que foi dado por eles, afinal de contas eles eram os empreendedores, né? Se chama Na Volta da Esquina, porque todos os projetos do Vinícius, eles sempre homenageiam um escritor gaúcho, assim, em geral, né? E no caso aqui, ele acabou dando o nome de Na Volta da Esquina, que é um livro, uma publicação de poesias do Mário Quintana, então como é na esquina, enfim. Então, uma pessoa que tem por exemplo, isso, assim, já explica um pouco essa acessibilidade, explica um pouco. Exato. O nome francês, sei lá. Mas não, então, realmente, isso. Acho que é isso. Não sei se. Acho que respondi. Agora, legal. E responde agora a segunda. Vou responder as duas já, Thiago. Nosso cliente era a Universidade de Pelotas, né? Mas a interlocução era um grupo técnico de engenheiros e arquitetos lá, funcionários. Mas nem por isso, às vezes, é fácil, né? Não quer dizer que os pares de negociação são técnicos, não quer dizer que eles tenham também a sensibilidade que a gente tem para intervir. Eles vinham muito mais como um reformão para botar a faculdade lá dentro, né? Era esse o escopo que eles passavam para a gente.
Mas até o andamento com as arquitetas foi tranquilo, com os engenheiros foi um pouco mais duro e tal, mas enfim a coisa se encaminhou bem, assim. E claro, essa questão da interlocução com o cliente é sempre, acho que o principal, assim, da flexibilidade, né? Até onde tu vai o teu desejo de atender, querer fazer a coisa como tu acha que é, e o desejo do cliente, né? É difícil achar um cara com uma cabeça assim como esse engenheiro que vocês consideram. E em relação à dificuldade de intervenção no patrimônio, atendendo toda essa legislação, realmente foi um vai e vem assim, de projeto incrível. Né? E é por fases. Né? Primeiro a gente não quer aceitar, lá pelo meio do projeto a gente se condiciona, tem que fazer mesmo, e no final, bom, daí vai trabalhando até conseguir encaixar o negócio. Né? Mas a questão da acessibilidade, muitas vezes a gente quase deixou de atender, né? Que tinha uma rampa, o cara vai entrar pelo acesso secundário e tal, não dá para botar a escada no acesso principal, até que a gente conseguiu botar uma cadeira daquelas elevatórias lá no acesso secundário, não terciário, no início de serviço. Né? E os bombeiros foi essa questão, né? De ter que atender, mas sempre foi uma briga, assim, de ter que botar uma escada mais fechada lá dentro. Mas, enfim, né? O que vão fazer tem que... Hoje eles estão mandando muito mais do que nós nos projetos. Né? Bem, vou falar primeiro da questão cliente. A Santa Casa é uma instituição, né? Imensa, tem 7.000 funcionários. E trabalha com saúde. Então, como é visto empregar um dinheiro em cultura numa instituição que precisa sempre mais para a saúde e sempre necessitando, porque a Santa Casa, dentro da sua condição, a Santa Casa cobre mais ou menos 40% das despesas de SUS com seu próprio dinheiro. Então, assim, isso eu estou falando de uma justificativa de uns 3 anos antes de terminar o projeto, terminar a obra. Então, imagino que hoje seja, inclusive, muito mais, porque hoje nós temos também o problema do IP. Realmente são tempos bicudos para todos, né? Ainda bem que o projeto terminou em 2014. Mas, assim, como é que eu fiquei nesse projeto até o fim? Me pergunto até hoje. Sabe? Porque, assim, eu não sou uma pessoa assim tão de fé, garra, não é isso, sabe? E esse projeto, ele fazia parte de um plano de comemoração dos 200 anos da Santa Casa, e ele foi iniciado antes de ter o Hospital de Transplante e o Hospital da Criança. Não, que foram projetos, assim, por exemplo, o Hospital da Criança de Transplante foi totalmente doado, ele não é captação, ele é toda doação. Então, assim, tudo isso ele veio junto e ele foi ficando para trás, porque, claro, a prioridade era a saúde, até porque Santa Casa já na sua... com muito sucesso com as cirurgias de transplante, então isso precisava da estrutura, então tudo foi dado muita atenção para isso. E desses projetos todos, agora está faltando só o de restauração e do cemitério. Então, terminou da Santa Casa. Eu acho que nesses anos todos também, tendo em vista para o projeto mais um ano, e vem, sério, vem um patrocinador, um possível patrocinador, vem de Curitiba, tu pode vir apresentar alguma coisa, daí tu olha um PowerPoint feito 6 meses antes, que lixo, vou fazer de novo, faz de novo, e vai. Cada vez é uma coisa. Até é difícil, assim, para mim apresentar o projeto, porque eu sempre acho que está tudo subentendido, sabe? Tantas vezes que apresenta, e sempre com o pessoal de projetos, né? Porque não era o pessoal do marketing, era o pessoal de projetos que captava. E eu acho, assim, que se consegue, o cliente, depois de um tempo, tem confiança e vê que depende realmente desses profissionais para fazer bem o trabalho, na verdade é isso.
Porque deu para ver, né, Laura, de uma hora em diante, assim, a gente dizia, não, é assim, e ninguém dizia nada. Então, os últimos 2 anos e meio foi como a gente quis. Claro que a exposição foi vendida, e a exposição foi totalmente criação nossa, o investimento no desenho, tudo. Então, assim, tinha também essa moral. Peraí, o dinheiro que tem, isso foi usado, eu dizia, sabe? Não, vamos entender, a gente vai fazendo com esse dinheiro. Só que tinha verba da exposição em pilhas de obras para fazer. Obra que foi daí que a gente teve que botar, a Miriam foi de muita ajuda, porque mais uma vez na LIC, e daí a Santa Casa dizia só, precisava 2,5 milhões, a Santa Casa deixou botar um projeto de só 1.500.000. Então a gente sabia, tem que fazer até o fim, Aí foi, sacrificou um pouco da exposição para investir no teatro, coisas assim. Em relação ao incêndio, foi horrível, porque a gente estava assim com esquadrias, essas todas ali da fachada interna compradas, portas, ferragens, essas coisas todas, e daí queimou a quis, e daí mudou a lei. E aí ainda bem que deu tempo de parar algumas coisas, e não, aqui vai precisar 2 portas, e assim, tinha, por exemplo, material isolante comprado, foi para o espaço, porque tudo precisou de laudo, todas as coisas precisavam de laudo. Então, quando a gente não acreditava, o que a gente fazia? Vamos botar fogo, se não pegar fogo, tá certo. Sabe? Então, tu pegava, ia lá para um lugar perto das caldeiras da Santa Casa e dava fogo num pedaço de alguma coisa, sabe? Não, verdade, tudo. Então, assim, a gente tem uma pasta cheia de coisinha pegada a fogo. E são uma pasta que fica lá com eles, que é para eles mostrarem, isso é ignifugável, isso assim, isso sabe. Claro, tudo muito mais caro. Poucas pessoas para fornecer. Tivemos mais alguma coisa? Eu acho que essa questão dos bombeiros, eu acho que o que impactou foi mais no teatro. E hoje a gente vê assim que o teatro era um projeto dentro de um projeto. A gente tinha uma consultoria que, apesar de eu e a Célias desenhar e redesenhar milhões de vezes, a gente tinha esse acompanhamento, a gente tinha reuniões semanais. E quando deu esse problema da Kiss, mesmo o pessoal da consultoria dizia, espera porque eu não tenho o que te dizer. Aí numa semana sobe o peitoril, na outra semana desce o peitoril e agora tem que abrir mais uma porta. E assim a gente foi indo. E de fato a gente não podia comprar coisas que não chegasse, olha, tem que vir um pedaço queimado, senão eu não vou poder comprar. Porque aí também envolvia questões de seguro do prédio, coisas assim que eram meio importantes mais pra frente, quando a gente já não estivesse mais lá. Então isso realmente, essas questões técnicas, principalmente na área do teatro, foram bem impactantes assim no final da obra. Traumáticos. Não, e assim, porque sempre tem isso, assim, a gente começou esse projeto das casinhas, projeto Centro Cultural, com uma proposta muito modesta de orçamento. E aí eu fui conversar com o João Daniel, lá do PPCI, e ele disse, Sérgio, vai precisar sprinkler. Eu disse, meu Deus, sprinkler, hoje em 99, né? 2000, que horror, a Santa Casa tem que gastar com um sistema todo desses. E eu sabia que, por exemplo, o sprinkler, você tem uma rede principal que é dessa, como é que atravessa? Então, realmente, vira um queijo suíço aquilo tudo, né? E para não botar sprinkler, teria que mentir umas distâncias lá de umas janelas. E um profissional vai querer mentir distância de janela, sabe? Não é uma coisa dessa. E o acervo e aquele acervo todo, né? Tem uma coisa que, por exemplo, a nossa especificação para a extinção dentro da área de arquivo é com gás, seria com gás. E aí a consultoria lá do João Daniel propôs um tipo de automação que tem 2 seguranças, não sei o que, e o que tem lá em cima é água. Isso foi uma coisa que a Santa Casa bateu e não aceitou, porque era caríssimo o orçamento para fazer. Só não.
fazer assim. E aí tem, digamos, tem 2 cadeias de automação até acionar. É uma coisa complicada, né? Que é um acerto de papel. Um depoimento sobre o Teatro de Jaguarão com relação à questão das exigências do Corpo de Bombeiros lá regional é Rio Grande. Nós chegamos num impasse tão grande que eles queriam 2 escadas enclausuradas num terreno que não tem terreno, tem um terreno lateral muito pequeno, onde foi feita uma escada externa, né, para aumentar o escoamento, né, de pessoas e tal, e a saída de pessoas, e na verdade essas escadas enclausuradas inviabilizavam o próprio uso como museu, como teatro, porque eles sugeriram reduzir o palco. Bom, então vai acabar o teatro, se tu fizer redução do palco, né? Então acabou o teatro, vai ficar só as escadas enclausuradas, então a gente vai entrar lá dentro do teatro para ver as escadas, né? Então foi assim uma negociação de muito tempo. Pena que já foi embora a Roseli, que do IFAM, e o Irã. E a Roseli acompanhou todo esse processo, né, de fiscalização lá do Teatro de Jaguarão. E foi realmente assim, olha, para chegar num consenso, foi assim muitas idas ao Corpo de Bombeiros regional lá de Rio Grande, né, e mostrar as dificuldades. O que a gente conseguiu foi uma redução de público. Os camarins, que são de madeira lá, né, do 2º pavimento e 3º, foi feito um acerto de redução de público. Então, existe um controle de público exatamente para as escadas darem a vazão necessária para um rápido, né, saída das pessoas do teatro. Então, pena que a Roseli não está aqui, mas eu sei que foi uma redução exatamente de lugares. A gente teve que reduzir os lugares, principalmente dos camarins, né? Aliás, das galerias. Desculpe, não dos camarins. Das galerias onde tem o público no 2º pavimento e 3º. Então, foi isso. Então, então, dentro dessa possibilidade de flexibilização, porque eles dizem nós somos inflexíveis, a lei é inflexível, em função exatamente do trauma da KISS, né? Então, a gente até teve reuniões aqui em Porto Alegre com o comando do Corpo de Bombeiros para mostrar que patrimônio é diferente, que a gente tem que tentar ver uma forma de compatibilizar a segurança, mas também preservação, né? Isso eles estão tentando fazer estudos, estão fazendo estudos, mas essa questão ainda não foi efetivada, não houve uma portaria. A gente teve reuniões com o comando do Corpo de Bombeiros aqui de Porto Alegre. E a gente fez algumas contribuições, só que a gente pede para eles nos darem um resultado dessas contribuições, eles continuam estudo. Então, a gente não tem ainda nada concreto assim, com relação à legislação para prédios tombados ou protegidos. Inclusive, eles queriam entender o que é prédio tombado, o que é inventariado, entendeu? Qual é a diferença, e prédio histórico. Então, a gente teve que fazer toda uma justificativa para mostrar a diferença e que, na verdade, independentemente de ser prédio tombado ou prédio de valor cultural, histórico, teria que ser a mesma legislação, porque ele não é tombado por enquanto, porque não foi feito um estudo adequado, mas ele tem valor histórico, então ele tem que ter um tratamento também como um prédio, né, um prédio de preservação. Então, independentemente de ser inventariado ou não, ou preservado ou tombado, o prédio antigo, o prédio de valor histórico que se pretende que fique na paisagem, que se pretende que seja preservado, ele tem que ter um tratamento diferenciado também, né? Então, a gente tentou mostrar isso nessas reuniões, para a gente tentar ampliar esse conceito e também aumentar, porque também é mais um quesito contra a preservação, né? Mais um quesito que contribui à não preservação, né? Então, não, prédio só problema, então, problema em todos os sentidos, acessibilidade, PPCI, uma série de coisas. Então, a gente realmente tem que tentar aumentar, vamos dizer assim, diminuir essa carga toda que é o que a gente tem, né? E outra coisa que eu quero aproveitar para dizer, né, passo agora, é que eu acho que assim, o arquiteto realmente ele tem que ter muita firmeza, muita fibra, né? Primeiro para convencer essa não cultura, né, com relação, infelizmente, ao senso comum e aos clientes, muitos clientes, que poucos, né, são com essa mentalidade, né, como dos engenheiros aqui do Vinícius Galhardo, não sei quem mais. Então, a gente
É uma dificuldade muito grande. Na área de preservação, a gente trabalha com prefeituras do interior, então imagina realmente como funciona. Então, num primeiro momento, a gente tem que ser super impositivo, seguro, e meio que mostrar assim, ó, se não fizer, vai ter algum problema, porque, né, está infringindo a Constituição, a legislação orgânica, a Constituição estadual, parará, parará. Tem que cumprir. O Ministério Público está aí para exatamente fazer cumprir a legislação. No primeiro momento, eles são bastante contrariados, alguns, né, não aceitam e tal, esperneiam, mas acabam fazendo até por medo, né? Tem uns ainda que respeitam o Ministério Público, alguns respeitam o Judiciário, outros não, né? Mas assim, ó, e depois eles vêm nos agradecer de um certo tempo, quando eles começam a ver os resultados positivos que o patrimônio pode trazer. Eu cito aqui um exemplo, por exemplo, Bom Princípio, a Prefeitura de Bom Princípio, em função do restauro da igreja lá, que está sendo feita, né? E com recurso da lei de incentivo, nós fomos lá verificar o local, logo que começou, antes da aprovação do projeto, passou lá pela lei de incentivo, e verificamos que o sítio era muito preservado, o entorno, né, não adiantava preservar, fazer o restauro só da igreja e deixar aquele entorno, né, sem uma intervenção de qualidade, de requalificação, né, e de revitalização, porque, Bom Princípio, como a RS passou, originalmente passa onde é hoje, onde ela está atualmente, né, a RS 122. Só que teve um momento que ela passou lá do outro lado, lá onde é o tal do Morangão, que toda a cidade de Bom Princípio, né, começou na verdade, a crescer lá, naquele pórtico lá, maravilhoso, fantástico, que tem lá e tal. E depois, né, novamente, com o traçado sendo voltar para o leito original, a cidade está voltando a crescer em função da indução da própria estrada, né? E aí a nossa preocupação, agora sim, esse sítio vai abaixo, né? Esse sítio se entorna. Aí a gente fez todo um trabalho com a prefeitura, de convencimento e tal, e para nossa surpresa, a gente mostrou que era possível preservar, pelo menos um trecho ali, né, no entorno da igreja, que a cidade pode crescer depois, né, de um certo perímetro que a gente definiu como importante. Para nossa surpresa, o prefeito tombou a rua toda. Pronto. E eu achei muito, muito convincente, assim, sabe? Porque nós fomos lá, fizemos algumas reuniões, ele se convenceu de uma forma que ele tombou por decreto. Pronto. Então, existe essas coisas, né, no patrimônio, nos dá essas possibilidades interessantes, né? Então, as cabeças realmente fazem a diferença, né? Sobre isso que o Thiago levantou aí, sobre as inviabilidades entre acessibilidade, incêndios, etc., com patrimônio. De um lado, tem uma legislação nova de acessibilidade que está crescendo e se consolidando. E, de outro lado, teve a tal da tragédia que mudou toda a questão do Corpo de Bombeiros. Eu acho que as duas coisas estão em processo de acomodação, parte a parte. Não é? Nem os bombeiros sabem direito qual é o seu limite, nem os outros estão num processo também de evolução do que é obrigatório, o que não é, etc., não é? E também tem o lado da autoridade do patrimônio, não é? Então, em muitos casos, a gente chega e diz, não, isso não dá. Não é? Porque tu está aí para preservar uma coisa, tu também tem que cumprir uma lei de dizer que tu é obrigado a preservar, senão a gente também pode ser acusado de incúria. Não é? Então, em alguns casos, tu joga com essa coisa, não, agora quem proíbe somos nós. Não é? E é claro que os arquitetos que não são as autoridades do patrimônio se submetem a 3 pressões, não é? A de um lado, a do outro e a do outro, não é? Mas aí tem aquele outro ponto que a gente diz que é o sentir firmeza, não é? Então, quando quem sente firmeza se dobra, não é? Então, assim, depende muito disso. Tanto a gente com os bombeiros, que a gente briga com os bombeiros por causa do mercado, todo o tempo, não é? Mas a gente está formando bombeiros, tem um aluno bombeiro, não é? Que vai se formar arquiteto agora, então isso é um trunfo para nós. Tá? Nós estamos apoiando. Outro dia os bombeiros... Tá? Outro dia os bombeiros disseram assim, a gente queria arrumar a praça, deixa que a gente ajuda a arrumar a praça, depois vocês nos ajudam nos PPCIs. Tudo é uma troca, porque é educativa a questão. Na hora que o outro entende por que tu não está deixando fazer aquilo, ou que tu entende da necessidade de ter que fazer, agora, tu preserva um patrimônio. Agora diz assim, eu tenho que demolir a escada original, porque tem que botar não sei o quê. Eu digo, não, então aí não tem por que preservar.
Não é? Então, nos colocamos os três no mesmo impasse. Não é? E vamos ver qual é o limite, o que se acerta, porque nem 8 nem 80, em nenhuma dos casos. Não é? E formalmente, assim como até a lei das licitações tem abertura para o patrimônio, também as outras têm, porque são autoridades, cada qual no seu quadrado. Não é? Então, eu acho assim, entra um tanto de bom senso nessa história que ainda não está equacionado, porque nós estamos num momento onde está todo mundo tateando, né? Mas tem que forçar raciocínios. Eu também conheci o Grande Hotel, ele ainda mais ou menos funcionava como hotel. Então, quando se vê as fotos de vocês, realmente dá uma tristeza. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei lembrando aqui que a universidade tem tido em Pelotas um papel fundamental, não é? Em várias iniciativas dela. Então, o fato de trazer uma escola de hotelaria para o centro da cidade é fundamental, porque vai trazer estudantes, vai trazer jovens. Por si, essa decisão já deve ser muito elogiada, porque anima aquela praça, não é? É um projeto bem difícil. Gostei que vocês disseram que a subida daquela clarabóia, realmente, que eu recordo quando aquilo foi discutido, muito discutido, e unificou um espaço que antes era seccionado, né? Então, uma intervenção inteligente, foi uma intervenção inteligente. Agora, eu fiquei com uma dúvida, por que é que aqueles passadiços, que eu acho que são metálicos, não são? Apresentaram problemas, que tu usaste um termo assim, pequenas alterações, aí me deu uma pulga atrás da orelha, assim, né? Pequenas alterações, mas eu vou passar para os outros, depois vocês respondem. A questão da Santa Casa, pouco tempo antes de falecer, o Curtis me disse que morou ali, não é? Sim. E sim, conhecia. tem um filme muito legal que o pessoal do História Oral fez do Curtis, ele desenha a casinha, super legal. Que beleza. Ele conhecia o sapateiro do lado, sim, contava o nome de todos. Ele encontrou, onde é que ele encontrou a Vera e disse assim, esses alunos não aprendem com a gente. Mas ele... ele disse pra mim também, mas eu nem disse nada. Eu estava tão feliz com o que eu estava fazendo. E a Vera ficou muito chocada que eu não me abalei, sabe? Ela disse, mas isso não bateu em nada. Eu disse, nada, Vera, nada. Mas foi toda a família dele, né? É lindo, vale a pena ver. A gente fez uma exposição de um ano do CHC, que é como a gente chama o Centro Histórico Cultural hoje. E uma tinha daí um arrazoado maior sobre a história das casinhas e tinha filmes, e essas pessoas, o Curtis tinha recém-morrido, veio a filha, e as pessoas que moraram, várias foram entrevistadas, né? Só que a entrevista do Curtis é notável, porque ele desenha, ele vai falando e vai desenhando, ele filma ele desenhando como é que era a casa, depois como é que descia para Várzea, onde era o campo de futebol, muito legal, sabe, assim, um documento histórico, super interessante. Muito bom. Mas aí o que me agradou muito também é que vocês criaram uma nova fachada, porque ali não tinha, era nos fundos das casinhas. Não tinha, tinha o Morte Lenta, que era uma lancheria. E aí foi o último a sair. Eles até já deixam, assim, quando a gente escreve coisas, eu tenho isso escrito num capítulo de um livro até, sobre o trabalho, que tinha o Morte Lenta, porque eu achava tão legal esse nome, sabe? Parece nome de bar de faculdade, né? Tinha o Morte Lenta, e aí tinha o necrotério, daí tinha nosso escritório foi durante muito tempo no necrotério, e a mesa que depois de anos nós descobrimos que a base sobre a qual nós trabalhávamos
era a mesa onde deitava o cara depois que ele morria e levava para lá. Aí bem no fim, assim, no último ano a gente pediu, tira essa coisa daqui, porque tu circulava dentro daquela mesa em algum lugar. Assim, incrível. A Santa Casa dá para escrever uma bíblia. Parece um conto macabro. Mas assim, quando vocês falam na escavação arqueológica, eu devo completar que a Santa Casa foi muito generosa, porque o monumento financiou com a FAPA um curso para auxiliares de arqueólogos, porque não havia, a gente sabia que ia enfrentar para se dar alfândega e não tinha auxiliar de arqueólogo. Então foi dado um curso, e a Santa Casa, porque coincidiu no tempo, a Santa Casa permitiu com que ali fosse o local prático do exercício, né, do que tinham aprendido os alunos. E depois ainda teve a generosidade de deixar aquele espaço ali, como tu disseste, que ficou excelente. Né? Eles são muito generosos, assim, eu devo muito, tem vários, esses anos todos, vocês podem imaginar que a gente desenvolve uma relação de afeto muito grande, assim, quase prisioneira, né? Que fez, eu e a Laura passamos 2 anos e meio de escritório lá dentro, assim, a gente largou nossas vidas, né? Eu tinha, assim, eu fazia as exposições para a Fundação, eles eram, para a Fundação Iberê, eles eram bem compreensivos nesse sentido, porque eu também não é que tinha tanto tempo assim para atender. Perdi alguns clientes, mas acho que valeu a pena. Fala da ventilação da arqueologia, que isso é importante. Na verdade, essa coisa da arqueologia, esse espaço, a gente fez inicialmente uma ventilação, um tipo de ventilação. É um duto. E aí, durante a obra, nós vimos que aquilo foi posto vidro e transpirava, isso tudo. Daí, do lado daquela saída que tem da cozinha, tem um enorme de um exaustor, que fica todo o tempo puxando o ar, e aí aquela faixa de inox é perfurada, e daí puxa o ar do ambiente ali para dentro e puxa lá para cá. Por isso que não tem gota. Na Pinacoteca a gente não conseguiu resolver até hoje. A gente tentou de várias maneiras, assim, gastando menos, um pouquinho mais, até. Pois é, mas aí eu estou ocupando muito aqui em relação ao projeto da Sofia Veloso. Quando a gente começou o financiamento a privados, ainda do monumento, nos foi tão útil ter exemplos, sabe? Porque as pessoas entravam lá quase nos batendo porque queriam demolir as casas para fazer 6 vagas de estacionamento. Isso era, assim, o desejo de todos. Aí a gente ia mostrando exemplos, olha, esse aqui, aquele lá. Aí eles já começavam a pensar, porque além de não derrubar, eles ainda tinham que tomar um financiamento e como é que se diz quando a casa é a garantia? Hipotecar. Ainda tinham que hipotecar o prédio. Então tinha todo um trabalho de convencimento, assim, e ter exemplos foi fundamental para fazer com que... Hoje a mesma coisa, hoje eles agradecem, eles vão lá e nos visitam, mas que a casa está cada vez melhor. Um comprou ladrilho de Pelotas para botar no UOL, o outro botou um elevador, sabe? Eles começaram a se apaixonar, assim, pela própria intervenção, iam lá sempre, tudo. Então, essa questão de ter exemplos para dar para a pessoa, porque é uma mudança no universo mental, a gente tem que se colocar também no lugar das pessoas. Ele tem todo lá um paradigma, não, eu vou derrubar para botar 6 vagas de estacionamento. É isso que vai acabar com o meu tormento da casa, que chove, que tem goteira, que tem rachadura. Aí tem que convencê-lo exatamente do contrário, né? Aí a gente nunca falava em cultura, a gente dizia, não, mas o senhor vai incorporar um patrimônio seu, pessoal, o senhor vai poder alugar, vai poder vender, vai poder... Se falasse em cultura também não adiantava muito. Não, eu quero parabenizar todos, porque são 3 exemplos extraordinários de trabalho. Realmente orgulha a gente ver o trabalho de vocês.
E principalmente para os jovens que a gente está passando. Como em 2007 teve a elevação da clarabóia, se criou as passarelas metálicas. Isso foi uma grande intervenção no átrio, né? Mas a nossa intervenção, na verdade, a gente teve que retirar essas passarelas metálicas porque elas não estavam, no quesito segurança, elas não funcionavam. Então a gente teve, porque até de caminhar, assim, como a escola de hotelaria foi para o quarto pavimento, ia ter uma grande circulação de alunos ali, né? Então 30, 40 pessoas caminhando na passarela que está ali hoje não ia dar certo. Então a gente teve que retirar e refazer todo o estrutural também da passarela. Toda a ancoragem isso, na alvenaria. Tinha lapidado assim, a alvenaria de tijolo, né? Tinham feito buracos enormes, a amarração toda errada. Então, até a universidade, esse ponto e outros, até vários que tinham sido, estavam considerando que iam ser reutilizados no projeto, a gente teve que fazer laudos e tal, e demovê-los da ideia porque não tinha condições, assim, tinha dilacerado o prédio, teve que ser tudo reajustado. Como é que vocês, só uma perguntinha, Marcos, como é que vocês resolveram a quantidade de instalações hidráulicas que estão de qualquer maneira? Não, era só sim, isso é uma das que serviu a passarela. Então tem muita coisa que passa embaixo dessa passarela. E nos dormitórios, como a gente teve uma parte de forro que a gente preservou original, que é uma laje aparente, a gente manteve bem sempre próximo à passarela, que daí a gente tem o forro de gesso do banheiro e da entrada do quarto. Então ficou tudo nessas bordas, digamos, para não sair toda a tubulação por tudo, né? Porque é bastante coisa. Até teve uma questão porque já haviam algumas divisórias dentro do segundo e do terceiro pavimento, já tinha umas divisórias de gesso. Mas com a infiltração e aí de novo com a questão do PPCI, a gente teve que ter todo um controle de materiais. Então a gente teve que retirar todo o drywall que já estava lá e colocar outro num lugar resistente ao fogo, enfim, atendendo toda essa questão de controle de materiais para conseguir executar. Como é que foi a comercialização? Como é que é a comercialização desse tipo de... É uma proposta diferente, né, dentro do mercado imobiliário. Esse empreendimento e vários outros a gente faz como administração, assim, venda a preço de custo, assim. Então é criada uma corporação que é oferecida para financiadores, para investidores direto, que compram uma unidade e pagam ela durante a obra, vamos dizer assim, né? O modelo é esse, assim, como construir a própria casa, nós somos arquitetos e o Vinícius era construtor e a gente se remunerava como se fosse alguém contratando, o investidor nos contratando direto. Para a administração, assim. Mas foi muito legal e acho que é legal comentar isso também. Desde o primeiro empreendimento que se trabalhou assim, que foi na Alberto Torres, que eu morava lá nesse condomínio, assim, a gente notou uma grande procura, assim, foi um grande diferencial, foi uma grande procura pelas casas. E isso despertou o interesse deles por buscar outras, e a gente foi atrás. A gente teve um bom valor de revenda. Exato. Os investidores que não iriam morar ali, mais da metade, como investidor mesmo, conseguiram vender bem os imóveis, tiveram seus lucros, né? E o que era algo que se tinha muito receio, assim, será que vão aceitar esse tipo de produto, que tem uma casa antiga junto e tal? E sim, teve procura, e até hoje, assim, as casas têm um giro muito rápido, assim, quem põe a venda não demora muito bem. Legal, né? Tem mais em andamento? Só para saber. Eu não sou corretor. Mas só um comentáriozinho. A verdade, tem um projeto também que é de compatibilização na Luiz Afonso, que é projeto nosso também. Se vocês quiserem entrar nos nossos sites, vocês vão ver. Só que esse é até um outro exemplo. É um pouco diferente, seria até um caso de mostrar em outra oportunidade. Mas enfim. Mas só comentando uma questão em relação à questão dos estacionamentos. Né? Que hoje, assim, apartamento sem vaga na garagem, ninguém quer. Depende de que lugar da cidade e que circunstância. Nessa circunstância aqui,
em que, vamos dizer, muitos dos imóveis no mesmo bairro, todos aqueles edifícios ali que estão ali altos, enfim, que tu mora lá em cima enxergando um outro edifício a 3 metros, com uma janelinha desse tamanho, com um corredor enorme, tem que pegar um elevador que subir, também não tem vaga de estacionamento. Onde que é melhor a pessoa morar, né? Tu pulverizar em toda a Cidade Baixa projetos como esse, ou derrubar meia dúzia de casas e construir uma torre? Não sei. Claro, a Cidade Baixa é um bairro super de infraestrutura, né? Quem vive ali tem uma vida que depende menos do carro, né? Talvez em outros lugares seja mais necessário estacionamento, mas então tudo é uma questão a ser avaliada especificamente. Nesse caso, a gente não tem dúvida de que foi legal, assim, e tem um potencial grande, né? Então, é isso. É super agradável, se as pessoas gostam, sabe? O meu irmão acabou ficando com um desses, né? Ele comprou um, ele foi um dos que, na época, comprou. E ele foi super bom. Até ele se mudou dali agora, por questões particulares dele, enfim. Mas é super legal, assim, né? Então é uma relação de ter de ter uma outra, enfim, relação de escala com a cidade, é diferente, né? É que isso vem mudando também. Mas isso também depende da cultura da pessoa, do usuário, das pessoas conhecerem, terem um exemplo também, né? Um exemplo vivencial, né? Esse que o Chile morava era diferente, ele até pode contar melhor. Era todo um pátio lateral, todo um pátio lateral térreo que as pessoas entravam nesse pátio e iam acessando as casas, né? Que tinha um vivencial super interessante. No início as pessoas tinham toda uma questão também de vizinhança e vamos dizer, comunidade, assim, eram 8 unidades, né? A gente vivenciou bastante lá, né? Uma vizinhança. Acho que tem uma... É notório, assim, outros edifícios que a gente fez que não são com a intervenção em patrimônio, não tem a mesma energia do condomínio. É incrível, assim, né? As pessoas se apropriam mais do espaço, sem dúvida. É notório isso, assim. As pessoas se sentem donas de algo mais importante. E acaba tu vê isso nos discursos das pessoas que moram, e mesmo especialmente nesse lugar que eu morava, assim, onde a gente conseguiu juntar vários amigos para morar no mesmo condomínio, assim, existia uma comunidade, né? Agora eu saí de lá, enfim, mas ainda existe, assim, a gente fazia festas e todas as casas abertas para dentro do pátio, assim, era bacana. Muito bem. Que contribuição fantástica, né, gente? Eu só queria fazer um contraponto, né? Enquanto isso, na minha vizinhança tem vários prédios, tem vários apartamentos à venda e não estão ali no Eucaliptus. Não sei o que está acontecendo ali, né? Os empreendedores estão perdendo muito dinheiro, né? Porque é só venda e um horror. Então, vocês verifiquem isso, é importante a gente constatar. Esses depoimentos são fantásticos, né? E essa aceitação, essa procura por lugares diferenciados. Isso, para nós, é uma alegria imensa. Aliás, eu vou dentro das possibilidades, divulgar bastante esses projetos de vocês dentro das minhas andanças e falas na área de patrimônio, porque são exemplos concretos e bem-sucedidos, né? Uma coisa é a gente falar de forma teórica, outra coisa é mostrar de forma prática, né? Então, eu acho que realmente assim tem que ser muito divulgado e todos estamos de parabéns, né? Às vezes eu ia ver, né? Eu ia ver, com certeza. Não sei se alguém tem mais alguma contribuição, que estamos avançados no horário.